você acredita que deve cobrar pela sua avaliação optométrica? Quanto você acredita que vale o seu tempo, que vale a hora que você utiliza para poder fazer uma avaliação? Ou não sei, talvez o seu quarto de hora, talvez a sua meia hora. Quanto você acredita que vale o valor da sua consulta? Alguém já chegou para ti e te disse de fato quanto você deveria cobrar pela sua avaliação? Essa é uma pergunta que talvez você nunca tenha se feito, ou talvez você já tenha entrado no mercado de trabalho fazendo o que os outros estavam fazendo, né? Ou seguindo exemplos de outros modelos de optometristas, né? Que já estão cobrando ou meio que já determinaram ali o que seria um piso ou um teto, dependendo da região, de quanto você deveria cobrar pela sua avaliação. Se eu te disser que essa percepção de você cobrar a partir do que o mercado está impondo é uma percepção limitada, seguir o mercado não é um problema. O problema é quando você segue o mercado e seguir o mercado acaba te limitando no seu faturamento. Acaba impedindo você de realmente faturar mais mensalmente, consequentemente faturar mais como optometrista durante todo o ano. E quando nós estamos olhando para essa questão de precificação, a grande maioria dos profissionais, e não se preocupe, não são só os profissionais liberais, especificamente optometristas, mas muitos outros profissionais liberais, sejam da área da saúde ou não, possuem certa dificuldade em precificar seus produtos e serviços. Em sua grande maioria, acabam recorrendo aos conselhos, aos seus conselhos de classe, para determinação ali do que seria um valor mínimo, né, para você cobrar pelo seu serviço. Isso deve existir, mas não é isso que faz com que você, de fato, fature mais como optometrista, ou seja lá qual for a outra área, né, especificamente que a gente fosse falar, né, outra área da saúde ou outros profissionais liberais que não sejam da área da saúde. Então a pergunta desse vídeo é: como fazer para cobrar mais pela consulta, não simplesmente se limitando pelo que o mercado determina? E aí a gente vai trazer, eu vou trazer aqui para você uma série de elementos importantes que são muitas vezes desconsiderados pelos profissionais, na maior parte do tempo por falta de conhecimento. Na maior parte do tempo por falta de entendimento, porque de fato a gente não aprende isso dentro da formação, né? A gente não aprende como precificar, não aprende como montar um negócio, não aprende como gerenciar um negócio dentro da área que você está se formando. Então, quais são os pontos principais que nós temos que levar em consideração quando nós estamos falando de preço, consequentemente de faturamento, consequentemente de ganhos? Se você entra monta seu negócio, você começa a atender, por exemplo, né, já que a gente está falando de optometria, quando você começa a atender, meio que de fato você vai seguindo aquilo que o mercado está impondo, né? Se a consulta é R$100, se os seus concorrentes estão cobrando R$100, você vai cobrar R$100. Talvez até se ouse arriscar a cobrar um pouco menos, correndo o risco de você construir umas inimizades, vamos dizer assim. Não ser bem quisto ali no meio, né, daqueles profissionais que estão cobrando ali um certo valor e você está cobrando um certo preço e você está colocando mais baixo. Claro, e naturalmente, se você cobra mais alto, eles vão ficar felizes, porque você está nivelando o mercado por cima. Então a sua concorrência fica feliz quando você cobra mais caro. E aí é que eu quero, nesse vídeo, apontar para você alguns pontos importantes, porque você precisa saber que o que determina preço não é o mercado. Quem faz o mercado são os profissionais. São justamente as pessoas que estão ali trabalhando e determinando preço mínimo, preço máximo a partir do serviço que estão entregando. Então, o que faz com que, de fato, a gente possa diferenciar o nosso preço? Porque, no fim das contas, o que eu preciso que você que está vendo esse vídeo pense é que existe uma orientação, existem estratégias, existem posicionamento, construção de imagem, de autoridade, de percepção de valor, que faz com que, de fato, os pacientes possam vir a pagar mais ou menos pelo seu serviço.
Eu sempre gosto de dizer que se a gente tiver um olhar mais atento para o que acontece ao nosso redor, nós vamos ver profissionais. Vou falar assim, vou dar o exemplo da medicina propriamente. Nós temos profissionais que cobram R$200 a consulta, mas temos profissionais que cobram 800, 900, R$1.000 a consulta. Então isso é uma realidade. Não somente dentro da medicina, mas também dentro da área da saúde em geral. Então, o que faz com que um profissional passe a cobrar muito mais caro do que os outros profissionais que estão cobrando mais ou menos a média de mercado? Reflita um pouco. O que você nota de diferença? Talvez de imediato você pense assim, é porque ele tem mais conhecimento. E esse é um dos principais erros que os profissionais cometem, né? Ou que nós, quando vamos analisar essas questões de preço do mercado, esse é um dos principais erros. Acreditar que o que faz com que aquele profissional cobre mais caro é simplesmente o conhecimento. Eu conheço várias pessoas, inclusive talvez você também conheça várias pessoas, ou não, ou já ouviu falar, ou já conheceu alguém, ou já entrou no Uber, por exemplo, e conheceu um motorista de Uber nessa situação. De pessoas que se graduaram, né, em áreas diversas, muitas vezes se pós-graduaram, fizeram seus mestrados, seus doutorados, e não estão ganhando bem, muitas vezes não estão empregados em suas áreas, estão trabalhando com outras coisas para de fato conseguir sobreviver. Então, será que só o conhecimento é suficiente para poder você garantir de fato um bom faturamento todo mês? A resposta é simples, não é? Não. Se fosse assim, todos os profissionais que possuem uma alta titulação, eles estariam muito bem empregados. Mas isso não acontece. Na realidade, nós infelizmente observamos que tem muita gente que passa anos na universidade estudando, fazendo pós-graduação, mas que no fim, muitas vezes, saem da sua área de formação para poder exercer outras profissões, justamente para poder conseguir custear o próprio custo de vida. Então, se não é só o conhecimento, o que faz com que esses profissionais cobrem mais caro? Aí é que nós temos alguns elementos atrelados. Esse é o primeiro fator, conhecimento. Pensar que só conhecimento resolve o problema é um erro. Mas o conhecimento ele é importante, sem dúvida. A gente também não vai dizer que um Zé Ninguém, que não tem formação nenhuma, vai poder exercer uma profissão como a nossa. Isso não acontece. Precisa ter um mínimo, ter uma formação, né? E, obviamente, ter um conhecimento que você vai ali fortalecendo, né? Fazendo cursos, formações, especializações. Claramente isso é importante. Mas isso não é um fator determinante. É isso que tem que ficar claro aqui para você. Então, existem outros elementos que vão dando a percepção de valor para aquele profissional, para que, de fato, ele possa vir a cobrar mais. E aí, essa percepção de valor, ela vai abranger várias áreas, mas são 3 áreas importantes e que vão fazer realmente com que o paciente olhe e diga, eu entendo porque a consulta desse médico é R$1.000. Não é só por causa do conhecimento. Primeiro é o conhecimento. Segundo, resultado. Quais são os seus resultados como optometrista? O que você anda entregando para os seus pacientes? O que eles andam falando de você sobre o seu trabalho? E o terceiro ponto importante é o que a gente chama de posicionamento. Que o posicionamento envolve a questão de comunicação e a entrega da sua imagem, né? O que a gente chama assim, o arquétipo imagético, aquilo que você transmite para o seu paciente. E vem em várias esferas, essa transmissão de imagem, né? Como o teu paciente te percebe, como você quer que seu paciente lhe perceba. Então, dentro desse processo, a grande maioria dos profissionais que querem se destacar e que querem faturar mais, acabam se perdendo nesse processo, muitas vezes por falta de orientação, por falta de conhecimento, por falta de estrutura, por falta realmente de alguém que chegue e diga, olha, é por aqui, alguém que já viveu o processo da construção de percepção de valor, o processo da construção de autoridade, consequentemente fazendo com que essa pessoa
ela cobre mais caro pelos serviços, cobre mais caro por produtos que ela venha a oferecer. Então, quando os profissionais, talvez seja você, quando os profissionais estão buscando essa rota de faturar mais, eu quero ganhar mais. Talvez você tenha seu consultório, talvez você ganhe de 3 a 5 mil reais. Mas talvez você seja um optometrista que já fatura entre 10 e 12 mil reais por mês. O que está te impedindo de faturar mais? O que está te impedindo de fazer 20, 30 mil reais por mês com o teu serviço de optometria? Justamente os elementos atrelados a essa construção que eu venho citando aqui no vídeo para vocês. Comunicação, conhecimento, resultado. Ou na ordem, conhecimento, resultado, posicionamento, que aí entra a comunicação. Então, tem muita gente que acredita que já entende desse assunto, né? Já abri meu consultório, já tenho a minha estrutura, eu já sei o que eu estou fazendo. Mas continua cobrando pela consulta o valor que o mercado está estipulando. Se na sua região o valor mínimo da consulta é 50 reais, você deve estar cobrando 50 reais. Se na sua região o valor mínimo é 150 reais, você deve estar cobrando 150 reais. E ainda tem um detalhe, você deve estar cobrando esse valor, esse preço, porque é a ótica que manda. Porque foi um fechamento, um negócio que você fez com a ótica, porque é a ótica que manda paciente para você. O paciente não vem por outra rota. E aí, talvez você acredite que já está fazendo tudo certo, que já está tendo os resultados que você gostaria de ter. Mas se você está vendo esse vídeo e você se sente incomodado porque percebe e acredita que pode faturar mais, que pode ser mais valorizado, que pode ser mais reconhecido, que você pode ter pacientes melhores que te paguem mais. Então, você está no lugar certo. Você está exatamente ouvindo o vídeo que você precisaria ouvir. Mas aí eu preciso que você entenda que o processo de construção de percepção de valor, a ponto de você conquistar pacientes que te pagam mais, ele é um processo. Existem estratégias, tanto estratégias para o negócio, tanto estratégias para você como profissional, como para o negócio, dentro do online, que hoje a gente tem essa super ferramenta, quanto do offline, entendendo toda a tua estrutura de negócio, onde você quer chegar, quais são os objetivos e traçando passo a passo estratégico para poder realmente alcançar o objetivo principal, que é faturar mais, ser um profissional cada vez mais consolidado, né? Uma profissão mais consolidada. A optometria sendo uma profissão cada vez mais robusta, mais forte. Para que nossa optometria seja mais forte, nós como profissionais, nós temos que nos sentir mais fortes. Como é que a gente se sente mais forte? É tendo condições de sustentar firmemente o nosso posicionamento. E aí, talvez você se pense assim, Rebeca, mas é porque eu ainda tenho um pouco de receio de investir no meu consultório, é porque eu tenho um pouco de receio porque eu ainda sou técnico, eu tenho um pouco de receio porque eu ainda não terminei minha graduação, apesar de já atender. Mas pensa comigo, todo optometrista, a essa altura, tem que ter o seu ordenamento jurídico, tem que ter a sua assessoria jurídica, tem que ter o seu advogado. Isso é tal qual ter um retinoscópio, isso é uma coisa básica. Porque todo optometrista tem o risco de sofrer retaliação porque o nosso processo ainda está acontecendo. Nós não temos ainda o nosso processo de regulamentação, não está consolidado ainda, mas nós tivemos várias vitórias, obviamente, e isso não impede o nosso trabalho, nós estamos executando o nosso trabalho. Só que todo optometrista carrega consigo um receio, e eu entendo isso. Mas pensa, quanto mais você se consolida, quanto mais você se sente seguro com o seu faturamento, mais você tem a possibilidade de se preservar, se defender quando necessário. Isso é muito simples, não é simples, mas é muito básico, tá? É muito básico que todo optometrista precisa disso, não importa se você é técnico ou graduado. Então, quando você entende, você deseja e você entende que existe um processo, não é da noite para o dia, que você simplesmente vira a chave e sai de cobrar uma consulta de 100 reais para cobrar uma consulta de 300 reais. Não funciona dessa forma. Você sabe que você vai perder clientes, você sabe que você vai perder parcerias. E não é tão simples. Então a pergunta é, como que faz para poder você faturar mais, para você ter
Pacientes que pagam mais e melhor pela sua avaliação. Como que faz? Eu quero explicar como que faz, como é o processo. Para isso, eu quero te convidar. Aqui embaixo nesse vídeo tem um link, é um formulário que você preenche e a gente vai analisar. Se você for um optometrista que tem todas as características para poder você participar de uma reunião com a minha equipe, para poder te apresentar como que funciona esse processo de subir preço, né? Como você cobrar melhor pela sua consulta, como você ser visto como um profissional de alto valor. Então preencha esse formulário, a gente vai analisar o teu perfil e nós vamos te convidar para eu te apresentar como que é esse passo a passo dessa construção. E aí, dentro dessa reunião, dessa conversa que nós teremos, eu com você ou você com a minha equipe, você vai entender o que é necessário para poder você conseguir, nós juntos, conseguirmos alcançar esse objetivo. Que objetivo? De você ser percebido como um profissional de alto valor, a ponto de você cobrar mais pela sua consulta e ter mais faturamento anualmente. Então, clica aqui nesse link que está aqui embaixo. É um formulário. Preencha esse formulário. Se você estiver dentro do perfil, vou te convidar para essa sessão. Geralmente a gente cobra por essa sessão, tá? Porque é uma sessão de orientação. Mas se você tiver um perfil adequado, ajustado para o que a gente está buscando também, nós vamos te convidar e você não vai pagar nada por essa sessão. Combinado? Então, já dei todas as dicas possíveis aqui. Se você quiser conhecer mais sobre como se tornar um profissional de valor para que você possa faturar mais, então não deixe essa oportunidade passar. Clica no link, preencha o formulário e em breve, muito provável, minha equipe vai entrar em contato com você. A gente se vê no próximo vídeo.